Oiê, gente linda! Como vocês estão? Hoje estou aqui para contar para vocês a segunda parte do primeiro vídeo, que é Descobrindo a Gravidez. O que aconteceu depois do shopping lá e tudo mais. Como é que eu contei para os meus pais, tudo certinho. Depois desse dia, eu saí do shopping correndo e fui até uma loja chamada Magal, que fica lá no centro de onde eu estava. E fui nessa loja e falei assim, eu preciso urgentemente comprar alguma coisinha pra contar pro meu pai o que tá acontecendo. Vou contar pra ele na fé de Deus. E não deu outra, né? Fui lá, procurei roupinha, essas coisinhas, eu não consegui encontrar. Então eu fui lá, tipo assim, eu até consegui encontrar, mas não consegui encontrar de uma forma neutra. E tava muito em cima da hora. E eu liguei pro meu pai desesperada: pai, olha só, o senhor pode ir lá em casa agora? Aí ele falou, aconteceu alguma coisa urgente? Falei assim, sim, é uma coisa urgente. Aí ele ficou desesperado, né? Pra que eu fui falar pra ele que era uma coisa urgente, gente? Meu Deus do céu. Ele ficou tipo, como assim que é uma coisa urgente? Ficou bem preocupado. E daí então eu fui lá na loja, procurei muito, gente, procurei muito mesmo. E consegui encontrar um chocalho, né, de uma cor neutra, que é, se eu não me engano, é verde azulado. Eu vou botar aqui a foto dele pra vocês. Então, e aí eu não consegui encontrar uma caixinha pra colocar esse negócio. Então o que eu fiz? Eu fui lá e botei no saco mesmo na fé de Deus. Eu tinha um saquinho aqui, um saquinho colorido de presente, e daí eu coloquei dentro de uma sacola de papelão. E aí pronto, enrolei em 2 sacos o teste, aquele teste que diz as semanas, e o chocalho. Gente, olha, eu imaginava que meu pai ia ter uma outra reação. Mas enfim, aí eu cheguei em casa e menos de 5 minutos depois meu pai chegou. E vocês imaginam como que ele ficou nessa situação. E eu fiquei mais ainda, porque meu noivo se trancou no banheiro. E eu falei assim, querido, você precisa sair, porque eu preciso contar pro meu pai. Meu pai já tava com uma cara, assim, de nervosismo. Gente, ele não saiu do banheiro. E eu fiquei pra contar sozinha, porque eu não ia ficar olhando pra cara do meu pai, tipo... Então, né, o que vai acontecer? Eu não fiquei olhando pra cara do meu pai assim. Eu fui lá, peguei o negócio de diamante do meu pai. E nesse momento ele começou a abrir. Eu não gravei, gente, porque eu tava tão nervosa, vocês não têm ideia. Ele começou a abrir o negócio e quando ele pegou, ele pegou o chocalho primeiro. Ele não entendeu muita coisa não, ele ficou assim. Aí quando ele pegou o teste, ele ficou... Aí ele olhou pro teste e olhou pro chocalho. Olhou pro teste, olhou pro chocalho. Milhares de vezes, gente, eu juro pra vocês que ele ficou mais ou menos uns 5 minutos olhando pro teste e pro chocalho. Sério, e eu fiquei na frente dele. Ferrou. Assim mesmo. E aí na hora que ele pegou, passou, né, um momento de choque dele, e ele falou, tá falando sério? Não, tipo, tadinho, ele ficou tão nervoso que ele foi e falou, tá falando sério mesmo? E aí foi, e eu falei, pai, eu tô falando sério sim. Ele começou a me explicar um monte de coisa, ele falou que, na verdade, ele falou, tipo, no momento de choque, gente, vocês não têm ideia. Ele falou, tipo, no momento de choque, nervoso, sabe? Daí o olho dele encheu de lágrima. Ele falou, isso é muita responsabilidade, filho é uma coisa muito complicada, você precisa ter responsabilidade. Aí ele começou a contar a história de quando eu era pequenininha, que ele saiu pra vender cerveja na praia e que ele teve que, tipo, todos mudar a vida dele completamente, porque ele não tinha estabilidade financeira, então ele teve que lutar pra conseguir as coisas. E foi assim, cara, que aconteceu. E aí ele foi e falou isso. Na hora que ele falou isso, o olho dele encheu de lágrima. E ele levantou, finalmente, porque eu tava bem nervosa. Ele levantou e me abraçou e finalmente chorou. E aí ele falou, parabéns, eu tô muito feliz por você. Eu sei que você é uma filha muito responsável, nunca deu problema nenhum pra mim. Sempre me deu muito orgulho. E essas coisas maravilhosas que os pais falam, né? E ele ficou muito feliz, mesmo, graças a Deus. Ele falou assim, eu sei que você é uma pessoa muito responsável, que você vai ser uma ótima mãe, eu tenho certeza. E com isso, gente, eu fiquei muito mais tranquila. Enquanto isso, meu noivo estava no banheiro ainda. Então, pra vocês terem ideia, né, que ele estava no banheiro ainda. E aí ele saiu depois do momento em que meu pai sentou, se acalmou, e aí ele saiu do banheiro finalmente. Pra vocês terem ideia. Meu pai apertou a mão do Pablo e falou, parabéns, e agora você tem que correr atrás da responsabilidade, que agora é um filho, vocês têm que colocar o filho na frente de tudo, sempre, né, porque o filho é muita responsabilidade, tudo certo. E ok, depois meu pai não demorou, nem quis beber nem um copo d'água, e foi embora, porque ele tinha um compromisso. E aí,
foi assim, o meu pai nem foi tão chocante, mas de certa forma pra mim foi, que era meu pai, eu sou a filha única, então realmente foi muito chocante. E a minha mãe, gente, minha mãe, ela não mora no Rio de Janeiro, né? Como vocês já sabem pelos vídeos anteriores, ela não mora no Rio de Janeiro mais, ela mora em Goiânia. Então, eu sou do Rio de Janeiro, e aí eu tive que fazer uma chamada com ela. Mas o que acontece? Eu queria contar pra minha mãe e pro meu pai, queria que eles soubessem da minha boca, porque é muito ruim quando sabe pela boca dos outros. Meu pai sempre deixou isso bem fixado na minha mente, que ele gostava de saber pela minha boca as coisas. E aí minha mãe também. Aí eu fui lá e mandei uma mensagem pra minha mãe. Mãe, tá podendo falar? Aí ela, o que houve? Sofia, fala comigo. Sendo que eu tinha, tipo, você tava falando com milhares de pessoas ao mesmo tempo, eu tava olhando o teste ao mesmo tempo, eu tava muito nervosa, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e eu tinha contado só pra minha melhor amiga, e pra minha irmã e pro meu pai. Quando eu falei isso, minha mãe na hora me ligou, eu falei, Senhor. Aí eu encerrei a ligação, né, não atendi, cara de pau. E eu falei, mãe, tem uma coisa pra te contar. Aí eu sempre quando eu falo assim, mãe, tem uma coisa pra te contar, ela fala assim, você tá grávida? Já você, vó, ela sempre brincava com isso. Só que dessa vez ela não brincou, gente. É incrível. E quando é pra acontecer, não acontece. A pessoa não fala, né? Sempre quando eu tinha alguma coisa, sempre quando eu pensava, eu queria contar alguma coisa pra ela, ela falava isso. E dessa vez ela não falou. Então eu fiquei, não, assim, eu vou ter que falar. Não tem jeito, né? E aí, fui. Mãe, mandei a foto do teste. Eu mandei essa foto aqui pra ela, gente. Você vai ser vovó. E ela, gente, eu vou mandar o print pra vocês. Ela falou assim, sério, filha? Aí eu botei, sério? Aí ela botou, parabéns, filha. Aí eu fiquei, tá bom, né? Aí depois ela mandou um áudio falando, explicando. A mesma coisa que meu pai falou, ela tava falando. Só que ela falou que quer voltar pro Rio pra poder ficar comigo, né? Pra poder dar esse apoio e tudo mais. Então, eu fiquei um pouco feliz, mas ao mesmo tempo fiquei meio triste, porque eu queria ter minha mãe nesse momento comigo, que ela é minha mãe, e é muito importante a gente ter nossa mãe pertinho da gente. Mas, enfim, foi essa a reação dos meus pais, gente. Já o meu noivo, como vocês puderam ver, ele é bem tímido, ele é bem nervoso. Assim, não nervoso tipo, nervoso de ter medo das coisas, sabe? Ele falou que queria contar pra mãe dele no dia seguinte. Então a gente esperou até o dia seguinte, eu falei, e foi ficando da noite, eu falei assim, meu filho, você vai contar pra sua mãe, não? Aí ele, eu falei, tem que contar. Aí eu falei assim, você vai ligar agora. Eu fui lá e peguei o telefone, liguei, e ele falou pra mãe dele, e a mãe dele falou, legal. Aí eu fiquei, tá bom, né? Enfim, gente, uma reação muito... Foi, tipo, eu esperava um pouquinho mais de, sei lá, eu esperava que ela desse um berro, ou que ela ficasse, tipo, felizona e tal, ou que ela chorasse e tal, mas... Enfim, não, ela é muito calma, assim, muito calma mesmo. E também, a gente já mora junto há um tempão, então acho que não era tão... Acho que não é tão surpresa, assim, quanto eu tava imaginando que seria, né? Mas de qualquer forma, gente, foi muito legal essa questão de contar pros meus pais. Acho que pros meus pais foi bem mais louco do que contar pra minha sogra. É isso. Essa foi a reação deles. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem com os amigos, pra vocês receberem tudo direitinho. E vejo vocês na quinta-feira, viu? Beijo!